Boa noite, seja bem-vindo ao canal Ana Figueira. Já faça a inscrição se você não é inscrito, já deixa o seu like. Então, o mundo está 98% pronto para o Messias. Essa matéria saiu em 2017 e saiu de novo no Break Israel News. Se há 3 anos atrás estava 98%, eu acredito que hoje estaria 100% o mundo pronto para o Messias que os judeus estão esperando, né? E que acho que muitos também estão esperando. Acho que o mundo, o Papa, todo mundo quer alguém, o salvador da pátria. No mundo judaico, quem está ali no meio, vendo as coisas e ouvindo, é unânime. Eles falam que o coronavírus é sim a coroa do Messias. Ele tinha que ser coroado antes e essa é a coroa dele. E no Talmud fala que o Messias que os judeus estão esperando, ele viria no momento de recessão. Lá é bem claro. O Talmud segundo os judeus, é a parte oral das leis de Moisés e outras explicações de várias partes do livro, explicações sobre festas. Para quem não conhece, esse é o Talmud, para muitos um livro satânico, porque também fala lá que Jesus é filho de uma prostituta, de um soldado romano. Fala algumas coisas desse nível dele. Eles detalham como foi a crucificação, o que eles fizeram para Jesus ser crucificado. Então, e eles falam até que o nome de Yeshua é maldito, e maldito quem pronuncia, amaldiçoa, essas coisas. E lá fala sobre a vinda do Messias, é óbvio, e fala sobre isso, sobre uma recessão que já está acontecendo no mundo. E que quem acompanha a revista dos, entre aspas, senhores do mundo, a elite mundial, eles não previram, né? Eles já disseram que eles iam fazer isso, que ia ter esse ano a recessão. Falaram do coronavírus no ano passado. E tem várias coisas que às vezes a gente não consegue captar tudo. Mas está bem claro muitas coisas lá. Então, o Rabino Mendel Kessen, que vive nos Estados Unidos, mais frequentemente prega em Israel, tem dedicado muitos anos ao estudo das últimas coisas, escatologia. Seguidamente ele fala sobre os sinais da vinda do Messias, pois segue uma linha do judaísmo que não acredita que Jesus preencheu os requisitos. Lembrando que o Talmud também fala que o Messias faria milagres, tá? Em uma pregação recente, diante de uma sinagoga lotada em Jerusalém, afirmou que o Messias já nasceu e o mundo está 98% pronto para recebê-lo. O conferencista internacional defende que existe um processo de retificação em andamento que seria necessária como preparação da chegada do Messias. Veja que ele fala uma retificação em andamento. Então já estava em andamento há 3 anos atrás. Que essa explica que nesse plano divino, desde que Adão pecou, Deus pretende corrigir o mundo, algo que só terá seu ápice na chegada do reino eterno. Interessante que a elite mundial, se você for lá mexer nessas coisas, você vai ver que eles estavam falando que o mundo não estava preparado para uma pandemia e que ia acontecer. Como que eles sabiam que 3 anos atrás ia ter uma pandemia? Como que eles sabiam que a China ia ter o coronavírus e sabe até do animal que veio? E aí bate com o que está falando, que retificação que estaria em andamento. Coronavírus que ia acontecer no mundo 3 anos, aconteceu 3 anos depois. No plano original da criação, Deus queria que a humanidade fizesse o trabalho de retificação. Não os judeus, mas a humanidade, explicou. O trabalho de Tikkun, literalmente arrumação, primeiramente foi atribuído a Adão no Jardim do Éden, consistia em juntar o físico com o espiritual. No entanto, após 2000 anos sem sucesso, Deus decidiu entregar essa tarefa especificamente para os judeus. Para isso, deu a esse povo 3 estratégias. Mitzvot, os 613 mandamentos bíblicos, Techuvá, arrependimento, e Yeshuvim, sofrimento.
Essas três coisas estão ligadas. Como os seres humanos não conseguem seguir a lei totalmente, receberam a oportunidade de se arrepender. Mas como também não fazem isso, vivem o sofrimento. O Rabino calcula em 98% o índice de proximidade do Messias nos dias de hoje, porque toda a história humana tem visado a preparação do mundo para receber a bondade de Deus. Ele elevará as pessoas a um nível maior de compreensão desse amor. Embora, segundo o Rabino, já esteja na Terra, esse Messias não se revelou ainda porque as pessoas não estão preparadas para os seus ensinamentos. Lá em Israel, inclusive o Sinédrio já começa a fazer alguns comentários, e quando o Sinédrio abrir a boca, preparem-se para ouvir, porque é o Sinédrio que vai confirmar quem é a criatura, a pessoa, vamos pôr assim, criatura não, a pessoa. E ali ele está falando 98%, e que essa pessoa, o Messias, que traria a história humana a visão de preparação do mundo, ou seja, ele ensinaria, ele elevaria as pessoas a um nível maior, ou seja, um nível espiritual maior. Por isso que eu falo e bato na tecla e vou bater sempre, para com essa ideia de Messias islâmico, porque o Messias, ele tem que conhecer a Torá de frente, verso, o Tanakh, o Talmud, não tem como. E a Bíblia fala bem claramente no livro de Daniel: o Deus dos seus pais esqueceu. Ali está falando do Deus de Israel. O Deus de Israel tem que ser um judeu. Contudo, embora segundo o Rabino já esteja na terra, esse Messias não revelou ainda porque as pessoas não estão preparadas para os ensinamentos. Lá em Israel eles estão falando que não é isso que eles estão falando. Estão falando que ele não tem todo o poder que ele precisa. É isso que eles estão falando. Ou seja, ele precisa de mais poder. Mais. Agora, como que eles vão fazer para dar mais poder? Não sei. Mas já se sabe. E o Sinédrio começa a se mover sobre o assunto. Quando o chefe lá do Sinédrio bateu o martelo e falar: é esse, multidões e multidões de judeus no mundo inteiro vão estar em Israel. Contudo, logo que ele iniciar a era messiânica, haverá um aprofundamento da consciência coletiva sobre o mundo espiritual. Não vou dizer quem eles estão apontando que seja o Messias. Ok? Deus criou o universo para demonstrar uma quantidade infinita de bondade ao ser humano, que Deus quer que você esteja sempre apegado a ele, explica. O papel do Messias, portanto, não será político, mas espiritual. O que no fim é quase tudo a mesma coisa. Recentemente o Rabino vem divulgando alertas que a batalha de Gog e Magog, profetizada por Ezequiel, se aproxima. Para ele, esse conflito terá início com a tentativa do Irã em destruir Israel. Juram que vão matar os judeus com armas nucleares. Essa é a guerra final de Gog e Magog. Embora ele insista que essa investida não terá sucesso, esse também é um sinal definitivo que falta muito pouco para o início dessa nova era messiânica. Se você tem dúvidas sobre Gog e Magog, leia Gênesis 10. Lá estão os países que são descendentes de Gog e Magog. E Ezequiel fala que o Irã, é lógico, virá. Mas, ao meu ver, segundo o que eu li em Gênesis, capítulo 10, de descendência de Gog e Magog, aliás, Gog na terra de Magog, não é o Irã o cabeça disso tudo. Ao meu ver, segundo o que eu entendi em Gênesis 10. Pelo que eu entendi lá, o Irã e o Iraque são da descendência de Cão, e não de Jafé, ao meu entendimento. E pelo que eu estudei de algumas pessoas que dão aula, se você quiser, joga aí no YouTube, você vai ver escatologia, vários outros assuntos que coloca Gog e Magog, sua descendência. O Irã não é da descendência de Gog. A Síria, pega um pedaço da Síria, pega o norte de Israel, pega o Líbano, pega a Turquia, pega um pedaço da Europa, pega um pedaço da Rússia. Então, se tiver um Gog e Magog, e eu ainda acredito que nem seja um país, como eu já falei, eu acredito que seja um povo
Por isso que Deus fala Gog, porque não é uma nação definida, ao meu ver, ao meu entendimento. Falando sobre coronavírus, sobe para 121 os casos confirmados de coronavírus no Brasil. Os maiores casos estão em São Paulo e Rio de Janeiro. Notícias de Israel: Netanyahu e Gantz avaliam possibilidade de formar um governo de emergência para combater o coronavírus. Duraria 6 meses, que seria o tempo de combater esse coronavírus. Mas aí as especulações lá em Israel é que o Benjamin, que estaria fazendo uma tentativa também de fugir da questão do dia 17, que ele vai ser julgado, para ficar mais tempo no poder. Se tiver essa coalizão aí, duraria apenas 6 meses. Jared Kushner, especialista em saúde pública, está aconselhando Trump sobre o Covid-19, diz relatório. O Trump colocou ele para estar fazendo uma orientação, construção de muro, além de trazer a paz para o Oriente Médio, orientar a construção de um muro de fronteira e acabar com a atual crise de opioides da América. Jared Kushner agora enfrenta mais uma tarefa que deve ser delegada a uma agência governamental inteira ao invés do genro do presidente. De acordo com o político presidente, Trump está adiando sua decisão de declarar ou não uma emergência nacional, mas já declarou. Então ele colocou o Jared para resolver isso também, mas eu não quis dar muito crédito, porque não sei se vocês sabem, mas a China já está com a vacina vinda de Cuba. O tratamento que eles estão tendo sucesso lá já vem da China, de Cuba, e eles já foram para a Itália, que é o lugar que eu acredito que está mais grave, tem muita morte. Os chineses já foram lá e já falaram que a tecnologia, a medicação veio de Cuba. Então, entre aspas, já tem uma medicação aí. Enfim, essas são as notícias. Que Deus abençoe vocês. Se eu te souber de mais alguma coisa, se eu tiver tempo, eu coloco. E é isso.